Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar início à unidade 6 do livro didático, que vem tratando sobre a região sudeste. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar um pouco sobre os aspectos naturais da região, ou seja, o relevo, a hidrografia, o clima, e a vegetação. E esse material se encontra, entre as páginas 160 e 164. Iniciando aqui pelo território, gente, vocês podem estar visualizando, nessa primeira imagem, a localização do território da região sudeste no Brasil, certo? Então, é justamente essa área que está em vermelho que está em destaque. E aproximando nessa imagem, nós podemos verificar os estados que compõem a região sudeste, que são 4: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No que diz respeito ao relevo, a forma predominante são os planaltos. E nesses planaltos ocorrem, as regiões serranas. Essa imagem, que está ao lado está retratando justamente a região serrana, quer dizer, a Serra do Mar, certo? Mas existem outras, como a Serra da Mantiqueira e a Serra do Espinhaço. Então, é bem comum essas formações mais elevadas, nessa região. E outra forma também do relevo que se destaca são os mares de morros, gente, que é justamente essa imagem abaixo, certo? Então, é caracterizado por possuir esses topos mais arredondados, e vales mais profundos, certo? Recebe essa denominação justamente por conta da aparência, Então, a visualização possibilita assemelhar, a ocorrência de um mar de morros, composto por morros. Então, por isso que recebe essa denominação, e essa formação ela é bem presente nessa região, certo? No que diz respeito à hidrografia, pessoal, no caso, a hidrografia está se referindo aos rios, os principais rios existentes na região sudeste. Então, ganham destaque duas bacias hidrográficas, que é a bacia do Rio Paraná, que está representada pela cor amarela. Percebam que ela ocupa uma grande área da região sudeste, e também a bacia do Rio São Francisco. Lembrando que o Rio São Francisco, ele nasce na região sudeste, no estado de Minas Gerais, e ele é muito importante porque ele corta áreas muito secas, da região nordeste, que encontra-se ao lado, Então, ele é muito importante para o abastecimento na região nordeste, para a geração de energia também, E agora com a questão da transposição, que leva a água desse rio para outras áreas, áreas secas também do sertão nordestino, ok? Existem outras bacias de menor extensão, como a Atlântico Leste, certo? Que está representada por verde, E a Atlântico Sudeste, que é essa representada pela cor laranja, ok? Então, dentre os rios mais importantes, na região sudeste, se destaca o Rio Doce, o Rio Paraíba do Sul, o Rio Tietê, em São Paulo, o Rio Paraná. E esses rios, gente, eles são muito utilizados para geração de energia, tá? Para navegação. Então, eles são muito intensamente utilizados, ok? Aqui a gente pode visualizar duas imagens de dois importantes rios presentes na região sudeste. E eu trouxe justamente para que vocês pudessem perceber a questão da poluição desses rios, gente. Essa primeira é o Rio Doce, O Rio Doce, que foi comprometido, totalmente comprometido com a questão, do rompimento da barragem, de uma barragem de rejeito de minério em Minas Gerais, Então, esse rompimento levou aí uma carga muito grande de minérios, para esse rio. E esse rio, hoje em dia, ele se encontra totalmente modificado, certo? Porque toda a biodiversidade existente nele, foi comprometida, tendo em vista que esses minérios, eles são muito prejudiciais. Então, tanto a biodiversidade, como também as pessoas que viviam, do extrativismo, da pesca, também foram comprometidas por conta desse grande impacto ambiental, certo? E o outro é o Rio Tietê, gente. O Rio Tietê, ele corta a maior cidade do Brasil, que é justamente São Paulo. Então, por conta dessa intensidade, de pessoas e também de poluição, Quanto mais pessoas, mais poluição é gerada. Então, esse rio também ele é intensamente poluído. Aí vocês podem estar visualizando essa espuma, que é uma espuma justamente proveniente das indústrias que lançam, esses rejeitos nos rios, certo? Então, a gente tem que sempre perceber, destacar também, a questão dos impactos ambientais, tendo em vista que a região sudeste é a região mais populosa do nosso país, e também esses recursos são mais explorados e poluídos.
No que diz respeito ao clima, gente, na região sudeste ocorrem 4 tipos, certo? Só que o tropical, né, ele predomina. O tropical, que é caracterizado por invernos secos e verões chuvosos, né, com temperaturas médias, né, superiores a 18 graus Celsius. Então, o tropical, esse que está sendo representado pelo cor laranja, né, abrange áreas de São Paulo e de Minas Gerais, certo? Em seguida vem o tropical litorâneo, gente, que vai ocorrer mais na porção que ocorre no caso na porção litorânea. Então abrange os estados do Espírito Santo, né, e do Rio de Janeiro e uma parte de São Paulo, certo? Existe também o subtropical. Percebam que o Trópico de Capricórnio, né, corta ainda parte do estado de São Paulo, o extremo sul, e abaixo do Trópico de Capricórnio, nós já estamos na zona subtropical do globo, não mais na tropical. Então, no extremo sul de São Paulo, né, ocorre o clima subtropical. E também ocorre, gente, o clima tropical de altitude, certo? O clima tropical de altitude ele vai ocorrer justamente, né, nas áreas mais elevadas do relevo. A gente viu lá na questão do relevo que existem várias serras, né, muitas regiões serranas, os planaltos, né, predominam. Planaltos são formações mais elevadas. Então, nessas áreas de maior altitude, ocorre justamente o tropical de altitude, certo? Prosseguindo aqui, gente, no que diz respeito à cobertura vegetal, certo? A cobertura vegetal, a vegetação nativa, na verdade, né, é aquela vegetação que se desenvolve naturalmente, ok? Só que, como eu já falei para vocês, a região sudeste, ela é a que possui a maior quantidade de pessoas, ela é a que é mais ocupada. E é claro que essa intensa ocupação também veio a prejudicar essa vegetação nativa, porque em grande parte ela foi retirada. Em verde vocês podem estar visualizando o que restou de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, né, ela sofreu o maior processo de degradação, ela foi retirada para dar lugar a centros urbanos, a áreas de cultivo, certo? Então, o que resta hoje são algumas áreas, alguns remanescentes, de fato, né? Então, justamente essas áreas que estão representadas pela cor verde. O cerrado ele está presente em áreas do clima tropical e é esse que está representado pela cor amarela. Existe também a vegetação litorânea, né, tendo em vista que a região sudeste apresenta uma área litorânea ali que pega o estado do Rio de Janeiro, também no Espírito Santo. Então, essa vegetação ocorre nesses dois estados, certo? E essa área, pessoal, que está em cinza é justamente, né, a área que foi degradada, certo? A parte, né, em que essa vegetação natural ela já foi retirada e que hoje está sendo ocupada por cidades, por áreas de cultivos, né? Então percebam que a maior parte da região, da vegetação nativa da região sudeste, né, já foi retirada, certo? Então vem sofrendo muito com essa questão do desmatamento, ok? Lá no extremo, ainda no extremo norte de Minas Gerais, nas proximidades na divisa, na verdade, com a região nordeste, ainda ocorrem algumas áreas de caatinga, né? Poucas áreas, mas ainda se encontra essa vegetação de caatinga no extremo norte de Minas Gerais, certo? Prosseguindo aqui, pessoal, com relação à monocultura, ao cultivo que foi implantado nessas áreas desmatadas, né? Então, essas extensas áreas de vegetação nativa deram lugar, né, a cultivos, né? A monocultura é justamente uma grande extensão, uma vasta área, né, que é ocupada por um único tipo de alimento, de plantio, né? Aqui em destaque eu coloquei o café, que desde o final do século XIX, né, está presente na economia da região sudeste, e também a produção de laranja, mas existem outros cultivos, como a soja, a cana-de-açúcar, tá certo? Então, essas monoculturas, elas prejudicam, claro, a natureza, primeiramente porque é necessário retirar a vegetação nativa, né? E também ela vem causar o esgotamento do solo, pessoal, ou seja, esses cultivos, né, eles vão consumir os nutrientes do solo e com o tempo nesse solo ele vai se esgotando, se tornando-se, né, improdutivo. Então afeta diretamente a fauna, os animais, porque os animais eles precisam dos seus habitats, né? E esses habitats, muitas vezes, na maioria das vezes, foi destruído, né? Prosseguindo aqui, pessoal, ainda com relação às comunidades tradicionais, né? As pessoas, né, os povos tradicionais da região sudeste. Então, as comunidades caiçaras, os povos caiçaras, na verdade, né, gente, eles são originários de quê? Da miscigenação, da mistura, né, entre portugueses
e grupos indígenas que habitavam, né, aquelas áreas litorâneas antes da chegada desses colonizadores. Então, a partir da mistura dessas duas etnias, né, originou-se os povos que são conhecidos como povos caiçaras. Então, eles ainda hoje habitam o litoral, né, de alguns estados da região sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e o Paraná, certo? E eles têm um modo de vida, gente, totalmente pautado, né, na utilização dos recursos naturais de forma sustentável, né? O modo de vida dele tem forte ligação com a natureza, porque é, eles sobrevivem da extração de recursos da floresta, né? Também da agricultura de subsistência, aquela agricultura que é para o consumo próprio, e da pesca, certo, gente? Então, essas comunidades, pessoal, apesar delas ainda, delas residirem, habitarem em algumas áreas do litoral de alguns estados, elas vêm sofrendo muito com a questão da urbanização dessa região, né? A região sudeste é a mais urbanizada, ela é a primeira que começou o seu processo de urbanização no Brasil, certo? Então, essa urbanização na faixa litorânea, que é justamente as áreas onde esses povos habitam, né? E também o desenvolvimento do turismo nessa parte litorânea, começou a prejudicar o modo de vida dessas comunidades, que muitas vezes foram expulsas das suas áreas, tiveram que se adaptar a outros costumes que não eram os seus tradicionais, certo? Então, com o processo de urbanização, como vem colocando, né, na faixa litorânea, e o desenvolvimento do turismo, os povos caiçaras passaram a sofrer, né, a forte especulação imobiliária. Então, essas áreas litorâneas, elas passaram a ser mais valorizadas, né, e essas pessoas, esses povos tradicionais, foram sendo empurrados para outros locais, ok? Aí vocês podem estar visualizando, né, justamente imagens desses povos naturais da região sudeste. Pessoal, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.